Apocalipse capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos, e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê, e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ok? Amém. Vamos orar? Deus, querido Deus, amado Pai, eu quero nessa hora, Senhor, te pedir, te clamar, que a sua palavra, e somente a sua palavra, fale alto aos nossos corações. Ó Deus, a sua igreja está aqui nesse lugar. A sua igreja está aqui, Senhor, e eu creio que alguns deles, talvez não todos, infelizmente, mas alguns deles estão ligados no teu Espírito, estão atentos à sua voz. E eu quero te pedir, Senhor, a esses que estão atentos à sua voz, fala poderosamente. Senhor, trata a esses corações, age, Senhor, conforme o seu querer.
E é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Quando a gente conhece João, quando a gente é apresentado a João na palavra de Deus, a gente percebe que ele e seu irmão Tiago, vindos de uma família simples, uma família de pescadores, uma família humilde, afinal de contas você deve lembrar da canção Pedro, Tiago e João no barquinho, eram conhecidos e foram apelidados por Jesus como Boanerges, porque tinham um temperamento muito impetuoso, tinham um temperamento muito explosivo. Boanerges, em seu significado literal, significa filhos do trovão. Então você imagina, né? Quando você coloca um apelido desse em um jovem, quer dizer que esse jovem ele é tempestuoso, esse jovem ele é impulsivo. Talvez essa seja a melhor palavra. Mas Deus vai tratando em João, Deus vai cuidando de João, Deus vai ensinando a João através do seu relacionamento com Cristo, através do seu convívio com Jesus, Deus vai moldando João conforme o caráter de Cristo, a ponto de você, em determinado momento, entender que toda vez que a Bíblia fala daquele que estava com Cristo, ou daquele que era mais chegado a Cristo, e daquele que era o mais próximo de Cristo, a Bíblia estava se referindo a João. O Espírito do Senhor molda João de uma tal maneira que aquele que era conhecido como filho do trovão, ele começa a se identificar com Cristo em seu caráter, em seu modo de falar, em seu modo de viver, a ponto de em uma das suas cartas, antes da carta de Apocalipse, ele lidar com a igreja de Cristo e chamá-los de filhinhos. Não é assim que a gente vê lá na carta de João? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, fiquem despreocupados, nós temos um advogado, nós temos alguém que nos defende, alguém que nos ajuda, alguém que nos levanta do chão. Ele chama a gente de filhinhos, baseado no fato de que esse homem ele foi tratado por Deus, ele foi cuidado por Deus. Quando conhece a Jesus, ele tinha em torno de 24 anos, Jesus começa o seu ministério com 30, ou seja, João era aproximadamente 6 anos mais jovem do que Jesus. Mas agora o que nós vemos é esse mesmo João, preso pelo imperador Domiciano, um imperador que era, em linguagem popular, um catiço, um imperador que era, em linguagem popular, um cabra ruim, um cara mau, uma pessoa que tinha o prazer de se exaltar, mas ele não tinha nenhum interesse no seu coração de exaltar o nome de Deus nenhum, e por causa disso, João, ele vai nos dizer nesse mesmo texto, ele é preso por pregar a palavra de Deus. A gente não é nem solto por pregar a palavra de Deus. A gente não faz esforço nenhum de pregar a palavra. Ou faz um esforço mínimo, dizendo para isso que a gente é pregador da palavra, quando a gente se esforça muito pouco. A gente não tem em nossa realidade, em nossa cultura, o risco de sermos presos por pregarmos a palavra. A gente não tem esse risco. Não existe a menor chance, se eu pregar a palavra de Deus, e se eu for sensato na minha pregação, de entrar alguém aqui e me prender por causa da pregação da palavra. Pelo menos nesse momento, isso ainda não é a realidade. Mas ainda assim, ainda que não exista esse risco, a gente abre mão do privilégio de pregar a palavra, privilégio que os anjos gostariam de pregar, mas João não abria mão. E olha que na realidade de João, na igreja que João frequentava, o risco era iminente. Estamos reunidos aqui nesse domingo, e se vivêssemos na época de João, na época que ele já era velho e foi preso, haveria um risco muito grande de no próximo domingo, alguns de nós não estarmos aqui, e só por causa da pregação da palavra. Hoje a gente está aqui, Bruno está ali, Monsidney está lá atrás. Aí no domingo que vem, se vivêssemos naquela realidade, poderia acontecer. Cadê o Bruno? Foi morto porque pregou a palavra de Deus. Cadê o Sidney? Foi morto porque foi para a estação lá, distribuir folheto e pregar a palavra de Deus. Foi morto por causa disso.
Isso era uma realidade latente, isso era um risco iminente, isso acontecia de verdade. Estávamos todos juntos em um domingo e na quarta-feira alguém estava sendo jogado aos leões. Estávamos todos juntos no domingo celebrando a Deus e na quinta-feira alguém era apedrejado. E não por ter cometido crime algum, a não ser o crime de pregar a palavra de Deus. E por isso João é preso, é levado a uma ilha chamada Patmos. Numa comparação um pouco mais moderna, mas nem tanto, seria Alcatraz dos tempos bíblicos. Uma ilha que era usada como prisão para trabalhos forçados. E ali naquele lugar, o Senhor revela o seu poder, revela o seu caráter a João. E ali naquele lugar, o Todo-Poderoso diz para João: eu sou o grande eu sou o rei desse reino, eu sou o rei da igreja. Então, ei, você desperte, você faz parte de um reino que você não é o rei. Porque tem muita gente que acha que é. Eu não sei porquê, em algum momento da história do homem ou da mulher, por causa da responsabilidade que o Senhor dá, por causa da função eclesiástica, quer ser pastor ou não, e eu falo isso sem medo de errar, isso acontece aos montes, por causa da liderança que Deus te deu, por causa das pessoas que Deus tem te dado para você pastorear. Eu não sei o que acontece em algum momento. Os líderes, pastores, eles resolvem que vão sentar no trono. Eles resolvem que vão ser o rei daquele lugar. Eles resolvem que vão ser o rei daquele povo. As pessoas, os líderes, em algum momento, parece que, ao invés de viverem o rei, engolem o rei, e por isso tem o rei na barriga. E eu quero dizer para você, que ousou sentar do trono, ou você se levanta e cede ao digno de sentar no trono, ou o Senhor vai te derrubar desse trono. Ou o Senhor vai tirar você forçadamente de um lugar que você sentou. Você não é rei nem da sua vida, se você é servo de Deus, porque a sua vida pertence também ao Senhor. Nem da sua vida, você não é dono nem do seu próprio nariz, porque a Bíblia fala que nós somos servos, e na linguagem original, na tradução mais literal, a Bíblia fala, nós somos escravos do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Então, no palco da vida, você vai para trás das cortinas, para que todo o foco seja em Cristo Jesus. João entende isso. E é por isso que João revela a nós nesse texto, que no dia do Senhor, que era o domingo, ele se viu tomado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção no que Deus está te falando essa noite. Que João, no dia do Senhor, no domingo, se predispôs a estar na presença de Deus. E nessa predisposição de estar na presença de Deus, o Espírito Santo o toma. O Espírito Santo começa a tratar nele, o Espírito Santo começa a agir nele, o Espírito Santo começa a viver nele e a se revelar a ele. Eu quero e peço a Deus hoje que você que veio aqui essa noite, perceba e sinta o Espírito Santo de Deus tomando aí o seu coração e querendo tratar com você. Tomando a sua vida e se relacionando com você e falando ao seu coração, porque assim como o Espírito Santo fez com João, o Espírito Santo é o mesmo e pode fazer com você hoje, se você for um servo de Deus, como João também era. O Senhor ainda hoje pode tratar com você e você ser tomado por esse Espírito. O verso 12 vai dizer então, que nessa visão, e ainda estamos na introdução, que nessa visão, João vê Jesus, e ele está caminhando, ele está de pé, em meio a 7 candelabros de ouro, que depois a gente vai ter ali a revelação do próprio Jesus, que é a igreja. E eu quero me focar nesse versículo 12, antes de começar ali os pontos que a gente vai tratar. Eu quero que você perceba que Jesus está entre a igreja. Jesus está no meio da igreja. Você pode olhar para a igreja e enxergar todo o defeito que a igreja tem. E se você quiser uma lista de defeitos da igreja, eu posso te ajudar. Me chama, tá? Me chama que eu contribuo com essa lista. Uma lista de defeitos que a igreja tem, porque somos feitos de pessoas. E pessoas têm defeitos. Então a igreja tem defeito porque nós somos pessoas. Então, se você quiser fazer uma lista de defeitos da igreja, eu te ajudo, eu contribuo com você. Mas ainda que a igreja tenha defeitos,
A Bíblia não fala que vem aqui buscar o Samuel, que Jesus vem buscar o Samuel. A Bíblia não fala que Jesus vem buscar a Raquel ou o Denilson. A Bíblia não fala que a Bíblia vem buscar o Eduardo. A Bíblia não fala que Jesus vem buscar você. A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja. Com todo o defeito que ela tem, com todo o histórico que ela tem, que você que tem mais de 2 anos na igreja já deve saber de um monte de história. Você pode olhar para a igreja e identificar um monte de gente que precisa ser tratada, que precisa ser liberta, que precisa se consertar. Mas Jesus olha para essa igreja e vê homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar o indivíduo. No texto que nós lemos de Tessalonicenses diz que ele vem buscar aqueles que são seus. Então a palavra de Deus está dizendo, olha, a igreja vai ser arrebatada com Cristo e viveremos para sempre com Ele, é o que diz o texto de Tessalonicenses. Mas você precisa ser igreja. E você precisa entender que esse Jesus, apesar desses candelabros não serem perfeitos, eles não são os todos poderosos do texto. Eles não são os perfeitos do texto. O perfeito é Cristo, mas esse perfeito está caminhando entre os candelabros. Esses 7 candelabros representando as 7 igrejas da Ásia, hoje são muito mais numerosos do que esse, mas o Senhor ainda caminha entre a igreja. E eu quero te dizer, parafraseando o antigo cantor chamado J. Neto, quando você chegou aqui, esse Senhor já estava. Ele, no meio da igreja, caminhava. Só denuncia a idade balançando a cabeça. Diz aí quão velho você é quando você lembra dessa canção. Mas o Senhor já está caminhando na igreja. Agora mesmo, enquanto você está sentado, o Senhor está aqui entre nós. Você não consegue ver com seus olhos. Você não consegue enxergar. Mesmo que você coloque os óculos, eu fui buscar o meu porque eu não estava conseguindo enxergar a TV lá atrás. Você pode colocar e tirar óculos, consultar a Aline para ver se seus olhos estão bem, mas isso não vai adiantar de nada, porque você só consegue ver isso com seus olhos espirituais. Seus olhos podem estar perfeitos, mas se você não abrir seu coração para essa realidade, o Senhor caminha entre nós. Você já deve ter sentido a presença dele, se você desde o começo estava com seu coração aberto para glorificar o nome dele. E ali, no meio da igreja, o Senhor vai se revelar a João e vai dizer, João, eu tenho o meu poder para revelar a você, o meu esplendor. No verso 16, a palavra de Deus vai dizer que a face desse que estava caminhando ali entre as igrejas, a face desse brilhava como um sol, porque é esplendorosa, é brilhante, o Senhor é a própria luz que ilumina a sua igreja, que ilumina a sua vida. No verso 8, o Senhor vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, eu sou o princípio e o fim, eu sou o que era, o que é e o que há de ser, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu quero me concentrar nessa expressão. O Todo-Poderoso se revela, através da palavra, à sua igreja. E eu vou repetir para você assimilar. O Todo-Poderoso se revela, através da sua palavra, à sua igreja. O Todo-Poderoso se revela, através da sua palavra, à sua igreja. Em primeiro lugar, o Todo-Poderoso ama circunstâncias difíceis para ensinar a gente. Eu não sei porquê. Eu não consigo dizer para vocês por que Deus utiliza essas circunstâncias. Mas eu posso te dizer, baseado na palavra, que Ele usa circunstâncias difíceis para te ensinar. Foi assim no deserto. 40 anos, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo descrente. Deus estava falando, nós vamos conquistar a terra é muito boa. Enviam os espias. Dos 12, 2 voltam falando, a terra é boa mesmo, vamos lá que a gente vai conquistar. Os outros 10, dá para trás. Estão dizendo, não, aí não vai dar certo, a gente não tem poder para isso, a gente não tem força para isso, a gente não vai conseguir, a gente não vai fazer, a gente não vai. E por causa desses 10,
e de todo o povo que creu nos 10 e não nos 2 que tinham fé, Deus faz com que esse povo caminhe 40 anos no deserto. E eles aprendem a lição. Quando vão conquistar a terra, eles seguem Josué. E onde Josué, amando de Deus, diz, vão, eles vão. E eles começam a conquistar porque o deserto ensinou eles. O deserto moldou eles. Ainda não são perfeitos. Vão conquistar a terra prometida, ganham de Jericó, uma cidade grande, e apanham de Ai, uma cidade pequenininha, por causa da desobediência. Mas o deserto os ensina. As circunstâncias difíceis, elas podem ser o momento ideal onde Deus vai revelar os seus propósitos em sua vida. João estava preso na ilha de Patmos. João estava preso. Irmãos, se a cadeia hoje em dia já não é um lugar muito legal, com todos os direitos humanos aí que lutam por melhores condições dos presos, imagina 2000 anos atrás como não devia ser um cafofo aquele negócio, como não devia ser um lugar insalubre, como as cadeias de 2000 anos atrás não deveriam ser muito piores do que as de hoje em dia, sem direitos humanos, correntes. Hoje a gente não tem os presos lá dentro das penitenciárias amarrados nas paredes, a gente tem isso? Não tem, mas com certeza 2000 anos tinha. Mas ali na ilha de Patmos, ali na circunstância difícil, Deus começa a se revelar a João e a se mostrar a ele de uma maneira que desde que Jesus havia morrido e ressuscitado e subido aos céus, João não tinha tido mais oportunidade de se relacionar com Deus como naquela ilha. Eu não sei qual é a ilha de Patmos que você está passando, mas entenda que essa pode ser a escola de Deus na sua vida. Existem desertos da falta de dinheiro, e eu vou te falar, que época que a gente está vivendo, né? Por causa da pandemia, fechamento de comércio, crise em todo mundo, a gente vai no mercado, é só eu não, né? A gente vai no mercado e sai mais pobre, a gente sai do mercado e sai escandalizado, a gente sai com 2 sacolas e a compra dá mais de R$100, não é assim? A gente já fica, ué, eu só comprei isso. Deu R$100, deu R$110, deu R$120, não é assim que acontece? Irmãos, eu estou sem carro e eu nem estou sentindo falta do carro, porque eu faço compra de bicicleta e cabe tudo na bicicleta. Olha que bênção, né? Para não dizer o contrário. Eu venho, outro dia eu passei na rua e um amigo meu de infância falou assim, rapaz, essa calóia aí, você não vai tirar essa cestinha não? Eu falei, eu vou tirar cestinha nada, cestinha é útil. Mas essa cestinha é coisa de menina. Eu falei, é coisa útil, eu não quero saber, eu não ligo, a minha masculinidade não é frágil assim para se eu usar uma bicicleta de cestinha, ela ser abalada. Eu não me abalo, minha masculinidade não se abala com a cestinha. Eu fiquei feliz da vida, bota as compras na cestinha, bota no guidão e vem embora. Mas não está difícil, não está. Antigamente uma bicicleta não dava para a gente fazer as compras, hoje em dia já está dando. Irmãos, mas nessa dificuldade o Senhor quer se revelar a nós. E nessa dificuldade talvez o Senhor queira dizer para você, eu vou ligar que eu estou com calor, desliguei por causa da Raquel. O Senhor queira dizer para você que você pode precisar de muitas coisas que estão no mercado. Você pode precisar de uma carteira um pouquinho mais recheada. Mas a verdade é que você precisa mesmo de Jesus. Você precisa mesmo de Jesus. Você pode estar sentindo falta de lotar o seu carrinho ou de lotar a mala do seu carro com as compras de mês. Mas o que você precisa sentir falta mesmo é da presença de Deus. Mais do que de um carrinho lotado. Mais do que de uma carteira cheia. E a falta de segurança? Irmãos, nós temos militares em nossa igreja, mas eles mesmos vão concordar com a gente. A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente caminha tranquilamente pelas ruas? A gente não caminha tranquilamente pelas ruas. Alguns lugares que eles conseguem proteger, não conseguem proteger tudo. E até por causa do índice de assalto que a gente estava tendo aqui na nossa rua, na Rua 2, os irmãos devem ter percebido que eles colocaram uma patrulha ali
em frente ali na passarela, né, perto da passarela. E uma boa parte do dia, os irmãos que caminham por aqui devem ter percebido que tem ali uma patrulha com a sirene ali ligada para tentar mostrar presença, né, para tentar remediar essa situação toda. Mas ainda que vigie o sentinela, se o Senhor não guardar a casa, é em vão. Não é isso que a Bíblia diz? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Irmão, se nós estamos vivendo uma situação de tanta insegurança, isso não é de hoje, de muitos anos, é porque o Senhor quer que você confie que Ele é o guarda de Israel, que guarda você e sua casa. E ainda também, o deserto da falta de amor. Quantas pessoas lamentam a falta de carinho? Quantas pessoas lamentam a falta de apreço? Quantos jovens se entregam facilmente a seus amores? Quantos jovens entregam seu coração tão facilmente a relacionamentos que vêm e vão? Porque são carentes de amor, são carentes de afeto. Deus usa as circunstâncias difíceis para te ensinar. E talvez a falta de amor seja para que você valorize aquele que já demonstrou da maior maneira e da pior maneira o amor que tem por você, que é Jesus. Reclama, não sou amado. Como assim você não é amado? Como assim alguém não demonstra o amor por você? Se Cristo morreu numa cruz por amar você, se Cristo se entregou, se Cristo derramou o sangue dele por você, como assim você não é amado? Então, circunstâncias difíceis servem para que Deus revele, e o Todo-Poderoso revela o seu poder através das circunstâncias. Número 2, o Todo-Poderoso revela o seu poder através da obediência. O texto vai nos dizer no verso 3, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu dizia em uma visita na última quinta-feira, Deus não vai recompensar desobediência com bênção. Deus não vai recompensar desobediência com bênção. Pelo contrário, Deus se mostra presente em meio à obediência. Quando nós temos o coração de servo, como nós temos um coração devoto ao Senhor, aí Deus vai demonstrar o seu poder, o seu querer, através da obediência. Está questionando aí, por que as coisas não estão dando certo? Por que algumas coisas têm fracassado? Por que você não sente a presença de Deus? Porque o Todo-Poderoso não parece tão poderoso assim para você. Você está questionando isso? Então eu quero dizer, considere os seus caminhos, observe as suas veredas, como os antigos diriam. Olhe por onde você tem andado, e aí depois disso, vem questionar Deus. Depois disso, você coloca Deus à prova, mas não antes de você endireitar os seus caminhos, de você fazer aquilo que Ele já te mandou fazer e você não faz. De ser aquilo que Ele já mandou você ser e você não é. Não venha questionar o poder de Deus antes de você ser no mínimo obediente, porque Deus não vai recompensar desobediência com bênção. Ageu capítulo 1, verso 5 diz assim: considerem os seus caminhos, olhem por onde vocês têm andado. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem muito, mas não se fartam. Vocês bebem muito, mas não se saciam. Vocês se vestem bem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas recebem um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem os seus caminhos. Considerem, olhem para você mesmo e olhem para os seus problemas. Eu estou cansado de crente dizer: onde está Deus? E eu ter que perguntar para a pessoa: onde está você? Onde é que você está? Como você tem se posicionado no reino de Deus? Quem é você?
para cobrar alguma coisa de Deus se você não é obediente. Quando Jó, questionando Deus por tudo que ele havia sofrido, no final do texto, ouve a resposta de Deus. Deus fala para Jó assim: ah, é, meu filho? Onde é que você estava quando eu criei o sol? Onde é que você criava quando eu fiz os firmamentos na terra? Quem é você para questionar o meu agir? Se você não é obediente, a resposta é: você não é nada. Deus se revela através da obediência. Em terceiro lugar, nós já vimos, o Todo-Poderoso se revela através de circunstâncias difíceis. O Todo-Poderoso se revela através da obediência. O Todo-Poderoso, no Todo-Poderoso não tem limitação. Às vezes você pode estar ouvindo assim: mas pastor, você está falando de obediência, mas Deus não me capacitou para isso. Eu estou velho demais para isso. Eu estou cansado demais. O Senhor não me conheceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu fazia isso. Há 10 anos atrás eu liderava. Há 10 anos atrás eu ia. Há 10 anos atrás eu contribuía. Há 10 anos atrás eu pregava a palavra. E aí você vai querer me mostrar o seu passado através das histórias que você conta. E vai dizer que você não é obediente porque você se frustrou, porque você se decepcionou, porque fulano te irritou, porque você tem vontade de dar na cara do irmãozinho na igreja. E aí você vai querer usar isso como argumento para você não ser obediente. Mas eu quero dizer para você: não existe limitação para o poder de Deus. E Ele opera em quem Ele quer e da maneira como Ele quer. João, lembra que eu falei? João tinha 24 anos, faz as contas. João tinha 24 anos quando conheceu Jesus. Ou seja, Jesus tinha 30. Isso, mais ou menos, porque a história tem um problema ali nessa idade ali, antes e depois de Cristo, o ano 0 tem um problema. Isso mais ou menos no ano 30. Ou seja, João tinha 24 anos, mais ou menos no ano 30. João é preso mais ou menos no ano 95 ou 96, faz as contas. João com certeza tinha mais de 85 anos. Aos 85 anos, esse velhinho, me desculpe os irmãos que têm mais de 80, e entendam com carinho o meu velhinho, mas esse velhinho, ele é preso porque estava pregando a palavra. Aos 85 anos, ou mais, esse velhinho estava, ainda que preso, tendo uma revelação da parte de Deus, porque estava buscando ao Senhor. Aos 85 anos, ou mais, esse velhinho escreve a carta de Apocalipse que nós lemos hoje, e que é lido no mundo todo, porque é enviado a 7 igrejas, ou seja, ele ainda pega esse livro que você tem aí, de Apocalipse, e ele deve fazer 7 cópias disso para enviar para 7 igrejas da Ásia. Eu nem sei se ele realmente conseguiu fazer as 7, mas ele com certeza teve que fazer mais de uma. E aí eles tiveram que multiplicar. E aí me vem você, com 50, com 60, com 70, ou até com 80, dizendo que não serve mais para nada. Dizendo que você já fez tudo o que você tinha para fazer. E eu quero dizer, ainda que o seu corpo não tenha vigor para você fazer tudo o que você fazia na juventude, Deus ainda pode te usar poderosamente, se você se colocar à disposição dEle. Quantos jovens para aconselhar? Quantos jovens você pode chegar perto dele e, independente da sua idade, dizer assim: olha, eu posso orar por você, porque eu já passei da sua idade, eu sei como é difícil ter filhos pequenos, comprar fralda. Eu sei como é difícil colocar as crianças na escola, trabalhar e chegar cansado e ter que dar atenção à família. Eu já passei por isso, hoje eu sou aposentado. Aí vem você, com seus 50 anos, dizer que você já fez de tudo na igreja e não pode fazer mais nada. E olha para a igreja e não se dispõe mais para nada. Irmãos, não há limites para o poder de Deus. Samuel, quando escuta a voz de Deus, ele era uma criança. Samuel não tinha mais de 10 anos. E Deus fala com ele, e ele se torna profeta antes dos 10 anos de idade.
Esther era uma mulher estranha, uma terra estranha, uma estrangeira numa terra estranha. E mesmo assim, com coragem, ousadia, se colocando nas mãos de Deus, conclamando o povo a um jejum, Esther se torna a mulher que vai salvar o povo de Deus de uma exterminação, de um extermínio. Paulo era um homem religioso, batia no peito e dizia: eu já tenho uma religião. Como tanta gente diz hoje em dia, quando a gente fala de Jesus, a gente fala do amor de Jesus e a pessoa diz assim: não, obrigado, eu já tenho uma religião. Eu falei: não estou te perguntando isso. Não é isso que eu estou te falando, se você já tem uma religião, se você não tem. Eu estou te perguntando se Jesus já é o Senhor da sua vida. Mas Paulo era assim, um religioso, e Deus não usa. Tem limite para o poder de Deus, irmãos? Tem limite para o poder de Deus? Nem a morte é páreo para Deus. O próprio texto vai nos dizer no verso 5, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o governante de todos os reis da terra. Ele nos libertou do pecado. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Preste atenção nisso. Não se distraia. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Quem serão os outros? O texto de Tessalonicenses que a gente leu hoje falou. Nós seremos. Os que já morreram em Cristo, nós, se já estivermos mortos, se estivermos vivos, seremos transformados. Mas se já estivermos mortos, ressuscitaremos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Você pode se questionar aí, mas peraí, ele não ressuscitou Lázaro? Elias não ressuscitou a menina lá no Velho Testamento? Eliseu também não ressuscitou gente? Como que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos? Vamos lá visitar a menina? Você acha que a gente pode visitar a menina, tomar um café com ela? Lázaro, vamos na casa de Lázaro um dia? Vamos levar um churrasco lá na casa de Lázaro? Dá para ser? Dá? Não dá, porque ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Cristo foi o primeiro que ressuscitou e está vivo. E nós seremos os próximos dessa fila, dessa lista. Não há limites para o poder de Deus. O Todo-Poderoso, por último, quarto, o Todo-Poderoso Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Texto 7 diz: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Nós estamos vivendo a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor representa o momento que o transpassaram Jesus, o momento que o mataram, o momento que ele se entregou, aliás, à morte, porque o próprio Jesus diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou, e se eu não a desse, ninguém poderia me tomar, porque ele é todo poderoso, eu a dou, ele se entregou. E esse Deus que se entregou, morreu na cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados. A Bíblia fala que ele ressuscita ao terceiro dia. E esse é um dos maiores fundamentos da nossa fé. Se você diz ser servo de Cristo, você tem que acreditar na ressurreição de Cristo. E esse que ressuscitou, a Bíblia fala, ele voltará. Irmãos, eu não sei, a gente vai falar isso o tempo todo nessa série de pregações sobre o Apocalipse, o tempo todo. Jesus voltará. Antigamente cantávamos: Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. É verdade, essa canção está dizendo, Ele virá, e todo o olho verá, até os que o transpassaram, até aqueles que não creram, até aqueles que escutaram a mensagem, a palavra de Deus e não acreditaram, até você que está sentado aqui, vendo tudo isso e ouvindo tudo isso, com seu coração cético, todo o olho verá, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, se você ainda não tinha ouvido dessa maneira, escute hoje, como o Senhor disse às 7 igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Jesus voltará.
e Ele voltará para os que são seus. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para aqueles que até a sua volta, como Ele ordenou, estariam celebrando a Deus em um só corpo, que é a igreja de Cristo, celebrando e relembrando o seu sacrifício através do pão e do vinho, como nós faremos hoje. Jesus voltará. Esse é o nosso Deus, o todo-poderoso Deus, revelado através do livro de Apocalipse, revelado a João, o todo-poderoso Deus, que se revela através de circunstâncias difíceis, que se revela através da obediência, que se revela sem limitação para o seu poder, e que se revela como aquele que voltará para buscar a sua igreja. Esse é o Deus que nós servimos. E como disse há alguns instantes atrás, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar pela sua vida e consagrar você ao Senhor, para que você em obediência sirva a esse Deus Todo-Poderoso, para que você em obediência entenda o Senhor como o controlador, o rei da sua vida. Se existe alguém aqui nesse lugar para a qual Deus falou essa noite e te exortou a respeito de obediência, te exortou a respeito do poder dele, se existe alguém aqui essa noite a quem o Senhor exortou a respeito de circunstâncias difíceis, entrega a sua vida ao Senhor e consagra o seu tempo, a sua vida, os seus bens ao Senhor. Se existe alguém aqui essa noite que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Deus está te dando a oportunidade de se entregar a Ele, de viver para Ele. E eu quero dizer para você que essa noite você pode se reconciliar com Deus. E você se reconcilia com Deus proclamando Ele como Rei de sua vida, como Senhor de sua vida. Então, se você está aí e nessa circunstância, vivendo ainda longe de Deus, eu quero convidar você a orar. E ore assim comigo, repita aí no seu coração, ou com a sua boca. Declare aí com a sua voz: Senhor Jesus, eu te recebo hoje, como meu Senhor e como meu Salvador. Entrego a minha vida a Ti, Senhor, porque eu também quero fazer parte dessa igreja. Eu também quero fazer parte da igreja que o Senhor vem buscar. Eu também quero viver a minha vida para Ti. Entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, essa igreja quer te ajudar a caminhar com Jesus. Essa igreja quer te ajudar a caminhar com Cristo, a viver a vida que Ele tem para você. E eu me coloco à disposição para te ajudar, assim como qualquer membro dessa igreja. Procure, converse com alguém e diga: olha, eu aceitei Jesus essa noite, me ajuda a caminhar com Cristo. Essa pessoa, membro da igreja, vai te apresentar a mim, a gente vai caminhar junto, a gente vai aprender da palavra. Em breve você vai estar passando pelo batismo. Você está sentindo aí Deus falando isso com você, confirmando isso com você? Agora a igreja de Cristo, você que já é batizado, Deus, aqui estão os seus servos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor trate ao coração deles, Senhor, aquilo que o Senhor quer completar na vida deles e no coração deles. Desperta para a obediência, desperta para a vida contigo além do domingo, vida contigo além do culto. Desperta-os, Senhor, para essa realidade. E eu te peço isso também para a glória do seu nome. Ó Deus, que é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós te exaltamos essa noite, nós te adoramos. Louvemos ao Senhor, o Alfa e o Ômega. Se você, assim como a Natália, quer reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, e quiser vir aqui à frente para que a gente ore pela sua vida, pode vir. Venham todos que querem vida,
Todos que têm sede de água viva e querem andar com Deus, venham. Você que hoje foi exortado pelo Senhor, ainda que seja membro da igreja, para uma vida com compromisso com Cristo de verdade, que é exaltar esse alfa e ômega que nós vamos louvar. Venha que nós vamos orar por você também. Deus, eu te entrego em suas mãos a vida do Giovanni. Deus, obrigado. A sua palavra diz, Senhor, que quando uma alma se converte, os anjos fazem festa no céu. Nós também fazemos festa aqui, Senhor, pela reconciliação do seu servo, pelo filho que vem para casa. Eu te agradeço pela vida da Natália, Deus, que o Senhor a abençoe. Hoje ela abre o coração para ti, Senhor, e eu te peço que eles sejam, Senhor, recebidos, Senhor, no seu reino de paz. Que hoje, Senhor, nós sabemos, baseado, Senhor, na fé que temos na palavra, que o Senhor escreve esses nomes no livro da vida, e que hoje eles fazem parte do teu reino. Abençoe-os, guarde-os, ajude, Senhor, a sua igreja a caminhar junto com eles, Senhor, para que juntos, fortes, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus, a gente possa continuar glorificando o seu nome. Louvado seja o teu nome através da vida deles. Receba o Senhor como servos teus, em nome de Jesus. Amém.